Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo de história aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre Idade Média, já falamos sobre Idade Antiga nos últimos vídeos, falamos sobre Mesopotâmia, sobre Egito Antigo, sobre Grécia Antiga e sobre Roma Antiga. Como a gente viu no final do último vídeo, houve ali a queda do Império Romano do Ocidente, que data ali o final da Idade Antiga e o início da Idade Média. Então, a gente vai ter essa queda do Império Romano do Ocidente e isso vai marcar o começo da Idade Média ali em 476 depois de Cristo. Legal? Ok. A gente vai dividir a Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Eu vou começar explicando para vocês a Alta Idade Média, né? Como ocorreu, como funcionava a Alta Idade Média. Bom, a Alta Idade Média, ela começa ali então com a queda do Império Romano do Ocidente, e nela a gente vai ver nascer o feudalismo. Então a gente tinha antes lá, né, aquelas cidades, os governos, os centros assim, e agora as pessoas vão começar a ir mais para uma área rural, né? E a gente vê o começo do feudalismo. E o que era um feudalismo? O feudalismo ele era uma estrutura social, econômica e política. Vou explicar para vocês como ele funcionava, ok? Ele era baseado na posse de terra, né, nos feudos. E o que era, né, o feudo? O feudo ele era uma grande propriedade rural, né, que pertencia ao rei. E o que o rei fazia? Né? Primeiro, deixar claro para vocês que o feudo ele era dividido entre o castelo fortificado, que era onde ficava o rei, né? As aldeias, as terras para o cultivo, né, que a economia dele girava, né, em torno desse cultivo, em torno desse plantio, os pastos e os bosques. Então, como é que vai funcionar? Né? O rei ele tinha ali uma grande terra e o que ele vai fazer? Ele vai dividir essa terra, né, como ele não conseguia cuidar de tudo, assim, ele vai dividir essa terra entre a nobreza e ele vai dar um pedacinho de terra para nobres importantes assim e líderes que participaram de batalhas. Então ele vai dividir a grande extensão de terra dele em feudos, certo? E como é que isso vai acontecer? A sociedade, né, ela é dividida entre feudos, ela vai ser dividida de maneira hierárquica. Ou seja, no topo da pirâmide a gente vai ter o rei, né, um poder centralizado. Embaixo a gente vai ter o clero, né, porque nessa época do feudalismo a igreja ela vai ter um poder muito forte sobre a sociedade, entende? Então a gente vai ver, né, esse poder muito forte da igreja. As pessoas elas a gente vai ver, né, nesse modelo de sociedade, um modelo muito teocêntrico. O que é um modelo teocêntrico? É quando as pessoas colocam Deus no centro. Então, quando elas colocam Deus no centro, elas deixam, durante essa época, um pouco de continuar com avanços científicos, elas deixam um pouco de focar na razão, nos estudos que a gente via lá na Idade Antiga, na Grécia Antiga, no Egito Antigo, que estavam começando a se fortificar, o ser humano estava passando por um estado de evolução, para as pessoas abandonarem um pouco a razão e focarem muito no que era religioso, ou seja, tudo para elas era em questão de religião. Então, eles viviam muito esse teocentrismo. Então, por isso que a sociedade deles, o clero era muito importante, porque o clero ele influenciava totalmente a sociedade. Então, a gente vai ter essa hierarquia com o rei no topo da pirâmide, logo abaixo o clero que influenciava muito a sociedade, embaixo do clero a gente vai ter a nobreza, né, os nobres, e embaixo deles a gente vai ter os servos, né, os servos. E uma coisa que é interessante a gente saber é que durante essa época, né, não havia mobilidade social, ou seja, se você nascia pertencendo a um grupo social, você, por mais que fizesse algo muito importante, você não podia mover de grupo social. Ou seja, se você era um servo, você não podia se tornar um nobre, entendeu? Então, não havia mobilidade social na época. Se você nascia servo, você morria servo. Se você nascia nobre, você morria nobre, independente do que acontecesse, ok? Eu vou falar um pouquinho agora sobre cada um desses grupos, ok? A nobreza, ela eram os senhores feudais, aqueles que recebiam o feudo do rei. E eles aplicavam leis, eles tinham, né, privilégios e eles comercializavam com feudos vizinhos. Então, quem eram a nobreza? Eram os senhores feudais que aplicavam as leis, governavam ali, né, o feudo, tinham os privilégios deles e comercializavam com feudos vizinhos.
tínhamos o clero, como eu expliquei para vocês, que era a igreja, né? Era o poder religioso e que influenciava fortemente na sociedade, por eles crerem no modelo teocentrista, Deus no centro do universo. E era formado por líderes da igreja. Eles eram proprietários. Uma coisa interessante é que o clero, nessa época, eles eram proprietários de grandes extensões de terra. Eles influenciavam muito na sociedade, como eu disse para vocês. Tínhamos os servos. Os servos, eles eram presos à terra e eles eram subordinados a uma série de obrigações. Então, eles eram escravos, praticamente. E eles, além, né, de terem esse trabalho, eles também tinham as obrigações de pagar impostos e realizar serviços. Então, era uma vida péssima que os servos viviam. Falar um pouco sobre a economia, de como era a economia ali, né, da Alta Idade Média. Ela era totalmente agrária, ou seja, ela dependia totalmente do plantio, do cultivo, do que eles cultivavam nas terras, né, nos feudos. E ela era autossuficiente, até a Alta Idade Média a economia era autossuficiente, ou seja, eles produziam o que eles precisavam, produziam o que necessitavam durante a Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média isso vai mudar, ok? E eles comercializavam também, interessante a gente falar, que nessa época eles comercializavam através do escambo. O que é o escambo? O escambo é a troca de materiais por materiais, ou seja, não tinha uma moeda. Então eles trocavam as coisas, entendeu? Então a economia deles era totalmente agrária, era autossuficiente, eles produziam o que eles precisavam e era através do escambo, através de trocas, ok? Depois, agora a gente entra na Baixa Idade Média. O que foi a Baixa Idade Média? A Baixa Idade Média, a gente vê ali o feudalismo entrando em crise. Por quê? Porque a gente vai ter um aumento da população. Isso vai trazer... Então, com o aumento da população, a gente tem um aumento do consumo. E esse aumento do consumo, ele vai fazer com que comece a ficar difícil para o feudo ser autossuficiente, produzir para todo mundo. Isso vai começar a causar uma crise, né, no feudalismo. E isso vai ser responsável por gerar uma nova classe social, os famosos burgueses. Quem eram os burgueses? Os burgueses eram artesãos, banqueiros, donos de comércio, mercadores. Então, eram vendedores, produtores. Então, eles eram os burgueses. E por que a burguesia foi importante? Porque a burguesia, ela trouxe o capitalismo mercantil. O que foi o capitalismo mercantil? Era meio que uma moeda que possibilitou a retomada do comércio, porque a gente via que ali começou a ficar difícil ser autossuficiente, né? E a economia estava muito em baixa, né, no feudalismo. Então, a criação do capitalismo mercantil levou novamente a economia para um alto, assim, saiu daquela crise que eles estavam. Então, a burguesia ela trouxe esse capitalismo mercantil para a realidade das cidades. Isso possibilitou a retomada do comércio. É interessante a gente falar uma coisa que foi muito marcante da Idade Média, que foi a peste negra. Como eu citei para vocês, por eles na época, eles focarem muito no teocentrismo, Deus no centro de tudo, eles deixam, né, de buscar a razão. Ou seja, os estudos na medicina, eles caem muito, sabe? Eles ficam estagnados, porque tudo para eles era com base na religião. Ou seja, a doença para eles tinham que curar com base na religião e não com base na medicina. E a peste negra, o que acontece? Por na época também eles viverem um estilo de vida muito sujo, sem saneamento, essas coisas, isso causou para eles, né, uma pandemia muito grande, que foi a peste negra. E a peste negra, ela atingiu boa parte da Europa, ela atingiu muitas partes da Europa. E isso aconteceu ali mais ou menos entre 1330 e 1350, mais ou menos. E ela dizimou milhares de pessoas, ou seja, foram muitas mortes. Foram praticamente um terço da Europa foi dizimado por causa da peste negra, porque eles não tinham maneiras eficazes assim de cuidar de todo mundo. Então dizimou um terço da Europa praticamente. E outra coisa que é importante a gente saber, outro movimento, né, outra coisa importante saber da Idade Média foram as cruzadas. O que foram as cruzadas? As cruzadas, elas eram expedições militares que foram organizadas pela igreja contra o avanço dos muçulmanos, né, em Jerusalém. Então, as cruzadas foram aqui movimentos militares criados pela igreja contra o avanço de muçulmanos em Jerusalém, ok? As cruzadas, elas foram responsáveis por um aumento muito grande das rotas de comércio, e isso enfraqueceu o feudalismo,
né, porque o feudalismo ele era autossuficiente, e como aumentaram as rotas de comércio, isso começa a enfraquecer o sistema, que era um sistema feudal, produzir o que você necessita para vocês mesmos, autossuficiente. E isso também cria um mercado consumidor de produtos orientais, tapetes, sedas, tecidos em si, sabe? Especiarias também. Isso foi crescendo muito na Europa, isso foi enfraquecendo mais uma vez o sistema feudal. E isso começou a gerar, né, por ter essas novas rotas de comércio, começou a gerar um renascimento dos centros urbanos. Então, quando a gente tem lá, no fim da Idade Antiga, as pessoas saindo dos centros urbanos para irem para essa zona rural, do feudo, do plantio, e ficam mais nessa zona rural por muito tempo, agora a gente vê, devido a essa nova rota do comércio, as pessoas voltando para os centros urbanos e comercial, voltando a se ter centros urbanos e comerciais. E isso foi aos poucos enfraquecendo o sistema feudal, e a gente vê aí, né, o fim do feudalismo, né, o fim da Idade Média e o início da monarquia, com o poder centralizado na mão do rei. Então a gente vê aí o fim do sistema feudal e a gente começa a ver o início de uma monarquia com um sistema com o poder totalmente centralizado na mão do rei. E isso também, a gente fala também um pouco sobre outra coisa que causa um pouco o fim do feudalismo, da Idade Média, foi a tomada da Constantinopla pelos turcos otomanos. Então a Idade Média foi isso. A gente fala muito sobre o sistema feudal, né, sistema autossuficiente, divisão de terras, produção agrária, a igreja muito influente, teocentrismo. Então, essas são características mais principais assim, do feudalismo, entende? Depois do surgimento dos burgueses, a pandemia da peste negra, também as cruzadas, né, os movimentos militares da igreja. Então, é importante a gente saber as características. Novamente, eu tentei trazer características mais importantes para as provas sobre a Idade Média, mas foi isso. E é interessante falar que assim que acaba a Idade Média, a gente entra na Idade Moderna. Então, a gente tem ali o final da Idade Média por volta de 1453 e o começo ali da Idade Média, que eu vou retomar no próximo... Idade Média não, da Idade Moderna, que eu vou retomar no próximo vídeo falando sobre o renascentismo, né? Mas isso é conteúdo para o próximo vídeo. Então, Idade Média, é isso. Resumi bastante para vocês. Mas é isso, o principal, as características, né? É isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e valeu!